Certo. Então, a educação inclusiva, ela transforma a escola. A escola é esse espaço que dá essa possibilidade de um início ali desse processo de transformação, né? E, e é necessário que ela seja esse espaço acolhedor, né? Que ela tenha esse trabalho de acolher esses estudantes, de proporcionar essas possibilidades de ouvi-lo, de essas possibilidades que eles nos trazem de um poder de transformação mesmo. E a pedagogia, ela vem acolher essas diferenças, criar essas possibilidades para que cada um ele mostre ali o seu potencial, que a gente traga que a gente traga para um olhar que vise ali, que busque as potencialidades e não somente a deficiência em si, né? Então, o vídeo ele vem trazer um pouquinho disso. Aí, para nós iríamos retomar um pouquinho do andamento do trabalho que nós estamos, só que eu vou deixar isso daqui mais lá para o final, porque daí, lá no final, nós vamos fazer uma retomada geral e vamos dar uma sequência. Então, eu vou colocar mais ao final esse ponto, ok? Professora Edneia, pode falar. Não, eu só queria complementar o que você está falando aí, colocando um parênteses. Como seria bom se todos os professores que estão em sala pudessem fazer esse curso, sabe? Essa formação, para que essa inclusão realmente se efetive, né? Por mais que a gente, sala, não sei se tem mais professores, né, como eu aqui no curso, não me lembro agora, por Tem. mais que a gente acha que tenha sensibilidade, que tem um olhar diferente para esses alunos, falta ainda. Falta um pouco mais de sensibilidade, sabe? Eu estou percebendo isso aqui no curso. E quão grata eu estou de ouvir os relatos, as experiências das colegas que têm os alunos, né? Com as várias diferenças. Como é bom, assim, sabe? Aprender um pouquinho mais, né? Porque a gente acaba daí olhando com outro olhar mesmo, né? Pensando no aluno de outra forma, né? Pensando no aprendizado, as diferentes formas de poder levar o conhecimento, né? Entender um pouquinho mais, sabe, Ariadne? Para mim está sendo muito bom. Eu acho assim que todos deveriam fazer, todos mesmo, sabe? Porque o que eu vejo, na realidade, é uma exclusão. O que eu vejo são os professores de sala, os que estão há mais tempo na escola, que conhecem as turmas, fugindo da inclusão, sabe? Fugindo das turmas que tenham alunos, né, com alguma deficiência, né? Então eu vejo justamente o contrário, né? Por falta de conhecer, com medo, né, Sim, da realidade, entende? Era isso sim. que eu ia comentar. Ah, que bom. Eu fico feliz que esteja contribuindo, professora. E assim, essa sensibilidade, não se preocupe que até mesmo, eu digo assim por mim, que estou na educação especial já faz um bom tempo, e coisas passam batidos também. Até nós vamos estar vendo um pouquinho mais à frente quanto a uma possibilidade de uma estratégia metodológica no trabalho com esses alunos, é, e daí estudando ali um pouquinho e pesquisando, então ali já me trouxe um outro olhar para uma outra coisa assim que ela apresenta que mesmo ali dentro da educação especial não havia percebido, e que isso é quando foge assim mesmo da nossa realidade, a gente acaba passando e não tendo essa sensibilidade. E é muito bom mesmo que os professores eles procurem assim como você, o professor Emerson também é de disciplina, né? Então, assim, a gente vê que tem professores que estão realmente buscando esse conhecimento. E isso já é assim um caminhar, né? Que nós sabemos que o processo ele é uma construção longa, são caminhar assim, meio
longo, mas a gente já vê um início ali. Então, esperamos que as próximas jornadas aí que tenham realmente mais professores que estejam também buscando, assim como você e os outros professores, esse conhecer. E é por meio dessas trocas mesmo que os colegas que nós fazemos que vai acrescentando e vai enriquecendo esse processo. Eu tenho falado sobre esse curso nas minhas escolas, sabe? Ah, que Eu tenho legal. feito uma propaganda para que façam. Porque Aham. eu penso assim, quanto mais gente faz, conhece, né, e tem uma sensibilidade maior, a gente pode estar buscando mais recursos Uhum. para esses nossos alunos, sabe? Sim. Porque a gente vê que falta muito ainda nas escolas, né? Uhum. Para Sim. a inclusão mesmo se realizar, né? Ambientes, Sim. mais materiais, né? Uhum. Mais coisas. Então, quanto mais gente conhecendo e com sensibilidade, a gente pode buscar Tá mais caminhando alternativas, né? mais. Mais recursos. Uhum. Sim, com certeza. Bom, então, os objetivos do nosso encontro de hoje eles vão em criar estratégias e ações pedagógicas para serem implementadas em sua realidade, levantando hipóteses para a solução dos problemas identificados, assim como avaliar encaminhamentos pedagógicos voltados à solução de problemas no contexto da educação especial inclusiva, expressando pontos de vista, fazendo comentários e colaborando com a troca de experiências, que é o que nós fazemos, né? Então, alguns conceitos importantes nesse momento de hoje serão solução de problemas e encaminhamentos pedagógicos. Então, quando voltamos ali para a solução de problemas, ou seja, a problematização na formação docente, quando nós traçamos ali dentro do grupo de estudos a possibilidade dessa metodologia da problematização traçamos com os nossos alunos e também dentro do trabalho com vocês, com os educadores, né? Então, a proposta do grupo de estudo da educação especial para o planejamento pedagógico frente aos desafios da inclusão escolar. Então, por meio dessa metodologia que nós trouxemos e de outras que nos dá essa possibilidade de estarmos aí traçando meios na atuação dentro da educação especial. Então, desse modo, quando nós olhamos ali para os problemas pedagógicos, ou nós olhamos ali para essa problematização, nós vamos percebendo que são perguntas que não têm respostas prontas ali. Então, infelizmente ou felizmente, né, porque nós sabemos que nós temos esse contexto de diferentes alunos, diferentes formas de aprender, assim como nós também somos assim, nós percebemos que não tem uma receita pronta. Mesmo que tenha ali alunos com laudos iguais, porque no laudo acaba vindo ali eles acabam colocando essas especificidades iguais, mas nós sabemos que mesmo tendo esse laudo igual, os alunos eles são diferentes, os sujeitos são diferentes e eles apresentam ali características diferentes, formas diferentes de aprender. Então, a partir daí, onde nós vamos percebendo que essa problemática, essa solução dos problemas, ela não tem uma receita pronta. O que nos faz mobilizar enquanto trocamos, enquanto pesquisamos, enquanto buscamos soluções e respostas que visem transformar a realidade e o processo educacional desse aluno. Então, mais do que criar ali atividades ou sequências, ou seja, meios de se trabalhar, o primeiro objetivo ele é buscar que vocês, como cursistas, como pesquisadores, vivenciem possibilidades, estratégias que vão ser efetivadas lá na ação
na prática de vocês. Então, ali traz que é necessária a definição do que sejam esses problemas pedagogicamente relevantes, diferindo de meros exercícios. Então, quando nós colocamos que os exercícios seriam atividades de aprendizagem para quais os sujeitos eles já dispõem de estratégias, o problema é uma situação apresentada em um estado que se deseja avançar para outro estágio, não tendo ali, a princípio, uma direção ou tendo ali, a princípio, uma resolução daquilo. Então, assim como a gente traçou ali nas etapas iniciais, nós traçamos situações em que nós fomos depois buscando meios para que a gente conseguisse se chegar à solução daquilo que foi colocado inicialmente, né? Sendo assim, nós também temos a possibilidade de algumas estratégias e algumas metodologias que nos ajudam, assim como essa que nós vimos, que é quanto ao desenho universal da aprendizagem. Então, hoje eu trago aí um pouquinho a respeito do DUA. Não sei se alguém já utiliza essa metodologia, se já conhece, né? Mas o desenho universal da aprendizagem, ele é bem bacana, assim. A professora Cássia, sim. Ele dentro da educação especial, ele nos abre muitas possibilidades, e dentro da educação mesmo como um todo. Então, com o planejamento, nós podemos tornar o ambiente de aprendizagem mais acessível quando observamos esses diferentes elementos da forma de organização e das ações didáticos da didático-pedagógica. Nesse sentido, nós podemos diversificar a nossa atuação para alcançar os objetivos da aprendizagem proposta. Então, essa teoria do desenho universal, ela vem trazer esse trabalho, ele vem trazer ali essa diversificação. Então, só para a gente conhecer assim um pouquinho, bem pouquinho mesmo a respeito dela, inclusive lá na biblioteca de vocês, no Classroom, tem um texto sobre, e eu deixei um vídeo também lá com a professora pesquisadora a respeito dessa temática, muito boa, por sinal, a professora Geisa, e ela traz ali um conhecimento e uma aplicação dessa teoria já há muito tempo. Então, ela traz, assim, de uma forma bem bacana de se entender como que funciona. Então, o DUA, ele se originou em 1999 nos Estados Unidos, onde ele consiste na elaboração de estratégias de acessibilidade para todos, tanto ali, seja em questões físicas, quanto em serviços, quanto em produtos, quanto em soluções educacionais, para que todos consigam ter o acesso à aprendizagem sem barreiras. Então, esse é um dos direcionamentos que o DUA dá. E ele tem como destaque uma abordagem assim, que aqui no Brasil ela ainda é pouco conhecida ou disseminada. Então, ela ainda não tem uma abrangência grande quanto a esse trabalho. Foi desenvolvido por pesquisadores que se apoiaram no desenho universal. Então, o desenho universal, ele foi estudado e foi estruturado para que mudanças acontecessem e ocorram dentro de ambientes públicos. Então, em alguns lugares a gente vê essa aplicação. E a partir dessas mudanças, dessas adaptações, consegue, por meio da acessibilidade, atender a todos. Um exemplo assim bem clássico que nós podemos dar é quanto à colocação de rampas, um exemplo dentro de uma cidade, de uma praça, um exemplo, que é um ambiente ali social e público. Então, as rampas, elas são colocadas não visando, embora favoreça, mas ela não tem um olhar para o cadeirante, um exemplo. Mas ela busca ali dar essa acessibilidade a toda uma comunidade. Então, a uma mãe com um carrinho, uma pessoa idosa, uma gestante, alguém que necessite daquele meio para ter um acesso
a determinada situação, determinado local. Então, o DUA, o desenho universal, ele vai trazer esse contexto, e a partir daí, o DUA, que é aplicado dentro da aprendizagem, ele traz aí essa base. Então, ele é esse modelo onde ele busca objetivar, ele vai trazer a maximização das oportunidades para todos os estudantes público-alvo da educação especial ou não. Então, dentro do contexto de sala de aula, ele vai traçar essas possibilidades, não visando ali o estudante com a deficiência em si, mas as possibilidades que ele oferta vai atender a todos aqueles dentro de uma sala que necessitarem e que favorecerem dela. Então, ao invés da gente pensar em uma adaptação específica para um aluno, a gente acaba ali dessa adaptação contemplando toda a turma. Um exemplo que tem bem bacana, que eu achei que foi dado no texto, é quando faz uma adaptação ali em alto relevo para um aluno cego, um exemplo. Então, aquela adaptação dentro do meu conteúdo que eu vou aplicar, eu adapto para o aluno cego, eu consigo aplicar a toda a minha turma. Porque a partir dessa mudança, dessa adequação, o meu aluno que ele precisa ali mais do sinestésico, o meu aluno que ele precisa ali mais do canal sensorial ali do tato, ele vai se favorecer desse processo também. Então, o DUA, ele traz essa visão, essa abordagem. Uma outra coisa muito bacana também que eu não havia não havia assim percebido e que é bem legal que nós aprendemos no mestrado e eu nunca tinha nem visto em todos os anos de atuação na educação especial, é a questão da audiodescrição. Então, a gente percebe hoje em dia, você vai assistir uma web, agora tem um pouco mais, a gente consegue ver. Você vai assistir ali alguma aula e o professor, ele se autodescreve. Então, ele se coloca ali descrevendo suas características, não precisa ser tão detalhada, tem algumas orientações quanto a isso, descreve o ambiente em que ele se encontra, e a partir daí o aluno cego, ele consegue captar aquelas informações e ali ele consegue traçar o seu canal de aprendizado. E além de pensando no DUA nessa possibilidade, uma outra pessoa que também utilize o canal auditivo como uma forma melhor para o seu processo de aprendizagem, ela também vai estar se apropriando desse momento e dessa estratégia. Então, quando a gente olha para o DUA, a gente tem essa visão de que aquilo que eu posso estar favorecendo, que eu poderia estar pensando só no meu aluno ali exclusivo, eu consigo aplicar com um todo e atender a outros alunos também. Então, ele está fundamentado em alguns princípios, tendo ali a aprendizagem, ela está relacionada tanto aos aspectos emocionais quanto aos biológicos do indivíduo. É importante que os alunos eles tenham experiências significativas quanto às oportunidades de conhecimento repassado a eles. Então, tem que ter ali um significado para ele. As emoções, ela tem uma importância fundamental, uma vez que motiva o aprender, o criar e o conhecer. Então, olhando aqui esses fundamentos, e quando essa semana ainda pesquisando algo que a pedagoga pediu ali para estar auxiliando os professores quanto a alguns alunos, nós percebemos que esses fundamentos, se vocês forem buscar ali quanto ao trabalho com determinado aluno, determinada especificidade que ele tem, você vai acabar percebendo isso lá também, porque são fundamentos que faz sentido em todo um processo ali de aprendizado, né? Então, considerando ali também que o ambiente ele é muito importante quanto ao conhecimento, quando a gente traz
que ali o contexto da aprendizagem e essa transferência dessa aprendizagem, né, que ele faz essa relação e dá esse significado ali do que ele aprende para aquilo que ele vivencia ou para aquilo que ele experimenta em outro momento. Então, isso faz com que ele consiga criar ali conexões que façam com que a aprendizagem ela se torne mais efetiva. A aprendizagem deve ter sentido para o sujeito. Cada indivíduo é único, que é o que nós conversamos um pouquinho ali no início, né? E, consequentemente, isso nos remete para os estilos, ritmos e modos singulares de aprendizagem de cada ser. Então, a gente considera que, mesmo tendo ali o aluno tendo um laudo com o outro, mas cada indivíduo é único. Inclusive, essa professora, ela coloca assim, quando nós vamos, ela dá um exemplo, quando a gente vai lá numa loja comprar roupa, um exemplo, e lá tem uma roupa tamanho único. Então, tamanho único, o que é esse tamanho único? Como que esse tamanho único ele consegue contemplar uma diversidade de clientes, vamos colocar assim? Então, é a mesma questão dentro do processo de aprendizagem. Como que ali, quando olhando pela visão do DUA, como que eu consigo com uma abordagem ou com um processo avaliativo, um exemplo, uma estratégia ali, contemplar essa diversidade que eu tenho da sala, como que esse tamanho único ele cabe em cada sujeito que se encontra ali, cada aluno. Então seria mais ou menos mais ou menos não, seria direcionado para essa visão quando nós abordamos a questão da estratégia que o DUA nos coloca. Então, ali, ele traz 3 áreas, né, que vão ser traçadas dentro desse conhecimento. Inclusive, tem um site bem bacana que uma colega ela trouxe, que ele traz várias informações a respeito do DUA. Então, ele traz ali, é um site americano, onde são os fundadores, aqueles que deram início nesse trabalho. Então, ali tem vários materiais, tem várias informações assim bem bacana para quem quiser estar buscando um pouquinho mais a respeito do DUA. Daqui a pouco eu coloco para vocês ali no chat, para aqueles que quiserem, né, tá buscando um pouquinho mais. Então, o DUA ele vai trazer ali esses canais que vão estruturar ali em questão dessas redes de aprendizagem. Então, ele vai trazer essa questão das redes afetivas que vão se voltar para o porquê da aprendizagem. Então, essa rede aí, ela vai trazer essa questão da motivação mesmo, de estar motivando, de estar trazendo o aluno para o interesse quanto àquilo que eu estou trabalhando. Então, como que eu vou engajar esses alunos e motivá-los? Como que eu vou desafiá-los e mantê-los interessados? Estas são dimensões que se encontram dentro da rede afetiva. Aí nós temos a rede de conhecimento, que é o que da aprendizagem. Então, é a partir daqui que vai se reunir fatos, categorizar, vai estar ouvindo, vai estar trazendo ali o conhecimento propriamente dito. Então, apresentar essas informações e os conteúdos de diferentes maneiras. O DUA, ele considera muito os canais sensoriais que nós temos. Então, as várias formas que eu apresento esse conhecimento possibilita atingir o aluno por meio desses canais que ele tem ali de maior acesso ao aprendizado. Então, ele traz ali muita questão do visual, do auditivo, do fazer, seja ali figuras, vídeos, áudios, imagens. Então, são todas essas possibilidades que a gente vai percebendo ali. E daí, quando a professora Edneia trouxe a questão da sensibilidade ali, quando nós percebemos que nem, como eu relatei também a respeito da audiodescrição,
quando nós percebemos que o meu falar, ele vai possibilitar essa rede de conexões e esse aprender para aqueles que estão privados da visão, então a gente vai conseguindo perceber que essas possibilidades que nós temos quanto estratégias ali para se levar um conteúdo na sala, ela vai ajudar e muito esses alunos. Então, a gente daí vai tendo essa sensibilidade mesmo para, ao invés de eu levar um texto, um exemplo, um texto ali em uma folha, o tema daquele texto eu consigo trazer lá para um vídeo, aquele vídeo eu consigo trazer lá para uma imagem, aquela imagem eu consigo colocar uma descrição falada sobre aquilo. Então, a gente vai levo lá na prática para vivenciar aquilo. Então, são essas possibilidades aí que explora esses canais. E a rede de estratégias, que seria o como da aprendizagem, ou seja, ali o planejamento e a execução de tarefas, como organizar e expressar essas ideias, ou seja, escrever algo e resolver o problema da matemática, são essas estratégias, buscar esses meios do como estar executando, diferenciar as maneiras de expressar o que os alunos sabem. Então, quando o aluno ali ele trouxe dentro do processo avaliativo dele o que ele conhecia a respeito daquela temática, mas da forma pelo qual ele conseguiu repassar aquilo, trazer essa estratégia, essa possibilidade do como ele me expressou aquele conhecimento que ele adquiriu. Sendo assim, é importante a gente pensar que ensinar para a diversidade requer o quê? Requer aceitar as habilidades, os estilos de aprendizagem, a capacidade, os interesses diferenciados existentes dentro da sala de aula, quando esse grupo diverso que nós conhecemos, ele não se encaixa ali dentro do tamanho único, vamos dizer assim, não se encaixa ali mais dentro daquele padrão. E os professores, eles podem estar o quê? Elaborando adaptações, ou seja, começando a refletir por meio desses processos, por meio desse olhar para essas diferenças, né? Para essas habilidades, para essas formas diferentes de se adquirir o conhecimento. Alguém gostaria de colocar algo a respeito do DUA? A professora Cássia colocou que trabalha com o DUA, professora. Se quiser partilhar algo, fique à vontade. Oi. Então, eu conheço a proposta do DUA, né? Uhum. Eu entendo ela, assim, como uma proposta que é para servir a todos, né? E não tem mais... Ela tira fora a questão de adaptação, de flexibilização, né? Então, ela já é uma preparação para cada um, né? Para atender a todos os alunos sem deixar ninguém de fora. Uhum. Então, eu como professora de educação física, né, e também professora da educação especial, então eu tento trabalhar dentro da proposta do DUA. Tem até um site que faz o planejamento de aula, que eu chamo PAC-DUA. Ele já dá as estratégias ali, então o planejamento sai quase pronto, você só elenca, né, os objetivos que você quer com aquela aula. Tem no plano, tem no afetivo, né, aqueles que você falou, aquelas três, são as três áreas cerebrais, né, neurológicas, assim, ativa, né? Sim. Então eu procuro usar, não consigo usar sempre, né, porque é difícil a gente também, toda aula você está planejando 100%, né? Mas eu já usei, sim, o DUA e é um excelente método. Eu gosto. Legal. Eu vou colocar aqui no chat o nome do site que eu falei, tá? Que traz a respeito um pouquinho mais
a respeito do DUA. Se alguém tiver interesse, pode estar procurando. Alguém mais gostaria de estar compartilhando? Agora que você mencionou, passou um filme, né? Passa um filme na cabeça da gente. Com relação também ao letramento que a gente fazia, quem trabalha com escola especial, escola para surdos, ou trabalha diretamente com surdos, a gente trabalha a função social da escrita, porque o surdo, ele é alfabetizado de uma maneira diferente, a gente tem que trabalhar qual é a palavra em si, o contexto, a palavra num contexto, né? Para que serve? Qual é a função daquela palavra, daquele significado no contexto? Para dar sentido, para dar sentido ao aluno e ele conseguir assimilar o conteúdo. Enfim. E quando você fala desse DUA, né? Sim. Que é o desenho universal, também se encaixa, penso que ele se encaixa também quando a gente fala, por exemplo, com relação aos surdos, trabalhar com material visual, que eu já havia comentado aqui, ele vai atender somente aos surdos? Não. Quem adquire conhecimento visualmente, quem tem essa percepção visual também vai facilitar, vai trabalhar o cognitivo dessas crianças, desse aluno que também percebe um mundo mais visual do que auditivo. Não foge muito disso, penso eu. Sim, seria justamente isso, professora. E assim, quando a gente pensa também na questão do trabalho ali do professor em si, eu não sei, assim, mas eu tenho a sensação de que talvez se torne algo mais leve, assim, no sentido mais de leve, que, de prazeroso repente, para o aluno. De repente eu não preciso focar, meu Deus, às vezes me descabelar em preparar algo exclusivamente, porque aí também a gente sabe que não entra a inclusão em si, né? Mas diante daquilo que nem você colocou do seu aluno, essas possibilidades que você traz para ele, então isso daí eu consigo ampliar, eu consigo dar esse outro olhar e abrir essas possibilidades para todos ali. Então seria bem isso daí mesmo, professora. A professora Eliane está em inglês aqui. Então, eu olhei aqui, tá mesmo, professora. Só que daí, eu não sei, teve uma hora que eu abri que ele apareceu a tradução lá em português, e daí eu consegui passar para o português. Eu vou ver depois se dá certo daí, mas o link ele vai ser esse mesmo. Vou ver se eu consigo depois estar achando esse que fica aí na tradução. Aí ele traz no português também. Alguém mais? Por nada. Tranquilo? Então, vamos lá. Dando um pouquinho agora sequência no trabalho que nós estamos aí, né? Encerrando, ou aqui, alguns professores já até concluíram, mas para aqueles que ainda não, a gente está dando essa sequência e fechamento. Nós, quando a gente traz a problematização, a gente traz esse contexto ali. Então, nós elaboramos aquelas etapas e agora nós nos encontramos na aplicação à realidade. Então, seria o quê? No último encontro nosso, nós traçamos as hipóteses e diante daquilo que eu coloquei como possíveis soluções ali para estar, né, atendendo ao aluno a proposta que eu me prontifiquei a estar realizando com o meu aluno. Então, a partir dali, agora estaríamos aplicando com esse aluno e colocando em prática justamente para estar ali possibilitando essa transformação, vamos dizer assim, da realidade, no sentido de que nós sabemos que esse processo ele não se finda quando terminarmos a jornada, né? Então, tudo que foi traçado ali, nós temos consciência de que não resolveu a situação,
conseguir resolver aquilo do qual eu me propus ou daquilo do qual o meu aluno ele necessita. Mas diante de todo esse encaminhamento, tudo aquilo que a gente foi traçando e realizando, o que aquilo veio proporcionando, o que aquilo conseguiu fazer com que eu saísse de repente de uma estaca e conseguisse caminhar por mínimo que seja com aquele aluno que eu me propus a trabalhar. Então, e essa parte aí nós vamos estar realizando no trabalho final, que é o relato de experiências. Então, nós vamos lá. Só para relembrar um pouquinho as datas, para a gente não confundir, nós temos seriam duas atividades ali para estarmos concluindo. Desculpa. Então, assim, ó, a aplicação da realidade é o relato de experiência, né? Sim, após vocês conseguirem concluir a aplicação, vocês vão estar formulando o relato. Então, ali, nós vamos voltar aqui para a gente ver um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Então, lá na turma de vocês, né, lá lá nas atividades, vocês vão encontrar aqueles trabalhinhos e tal. Então, nós temos, duas etapas ali que nós temos que concluir para conseguir concluir a jornada. Então, aqui nós temos o planejamento de implementação, que é aquele trabalhinho, até uma professora já entregou, que é aquele processo de elaboração dessas etapas do arco. Então, deixa eu abrir aqui, tem um para cada um, acredito que não deu problema com ninguém, né? Qualquer coisa vocês falam, porque em algumas turmas deu um probleminha ali quanto a, dependendo conforme vai mexendo, às vezes apaga, às vezes some, então vocês dão uma olhadinha ali para ver se está tudo ok. Opa, cadê? Então, seria aqui esse momento que nós estamos construindo. Então, para aqueles que ainda não enviaram, não entregaram e terminaram, se vocês foram acompanhando e foram realizando durante os encontros, já conseguiu findar essa atividade aqui, porque isso daqui a gente foi desenvolvendo durante os nossos momentos, né? Mas para aqueles que ainda não conseguiram, então daí dá uma olhadinha, né, para ver se está tudo ok, para daí estar enviando essa atividade para que eu possa estar fazendo o processo de avaliação. Nós temos ali a rubrica que a gente fala, que é ai meu Deus, esqueci a palavra. São critérios ali que a gente vai utilizar para estar realizando essas observações, tá? Então, olha lá, desde da capa, dá uma olhadinha, ver se tem o nome de vocês, a turma, o nome da formadora, aí a gente foi caminhando, traçamos ali a observação da realidade, vocês trouxeram quanto ao relato a respeito do aluno, a problemática que vocês traçaram quanto ao que foi observado para aquele aluno, os pontos chaves que foram elencados ali, que daria a base para estar pesquisando, para estar buscando conhecimento maior a respeito deste aluno. Aí fizemos ali um pouquinho da teorização, até vocês buscarem na parte científica mesmo, em materiais que dariam esse suporte para conhecer, para me orientar, para direcionar quanto ao trabalho a ser realizado diante daquilo que eu coloquei como problemática ali de início. E no último encontro nós traçamos as hipóteses de solução, que foi nesse slide aqui. Então, aqui a gente colocou algumas possibilidades na realização do trabalho com este aluno. A partir daqui, quem concluiu isso daqui já é a primeira etapa, tá? Então, já conseguiu findar esse momento. Aqui, quando vocês forem concluindo, eu peço que vocês entreguem esse trabalho. Então, lá, se eu não me engano, vai aparecer, se eu não me engano, é atribuir atividade, entregar atividade, uma coisa assim, é que o meu aparece diferente.
do que o de vocês, então não consigo abrir para mostrar. Eu ia até abrir uma página teste para ver isso, mas não deu tempo. Mas aí vocês entregam essa atividade que daí aparece lá para mim e eu consigo daí fazer esse processo, tá? Professora Lucimar, quer perguntar algo? Pode ir? Sim, é que eu ia fazer uma pergunta, mas na sequência você respondeu, você disse para a gente postar, né? Eu achei que preenchendo ali você já iria acessar, mas então você disse que a gente precisa postar. Falta isso. Ok. Ariadna, será que se eu compartilhar, vai para você? Só compartilhar? Você fala onde, professora? Lá no Drive? Você mostrou, né? Para nós agora. Se forem compartilhar, que fica à direita, em cima à direita, será que eu consigo mandar para você? Então, vem para mim. Só que daí, o que acontece? Ele vem para o meu Drive. E daí, aqui no meu Drive, ó, ele vai vir compartilhados comigo. Então, às vezes eu não vou estar conseguindo olhar, porque daí no meu Drive ele não fica separadinho pelas turmas e daí eu não consigo saber quem entregou e quem não entregou, entendeu? Eu consigo ver todos aqueles que vocês foram editando, vocês foram mexendo, ó, daí vai aparecendo aqui para mim. Mas aí, ó, aparece tudo assim, não tem separação, não tem nada. Então, daí dentro das turmas, eu não consigo ter esse acesso do que quando vocês devolvem aqui, ó. Porque, ó, que nem aqui eu sei, ó, a professora Elisete, a professora Marinalda já entregaram. Então, eu já consigo ir lá e fazer esse processo da avaliação delas. Então, daí fica mais fácil e mais seguro se vocês conseguirem entregar por aqui. Aí qualquer coisa, se não conseguir, assim, aí você me avisa, que daí a gente vê, eu procuro daí lá para estar realizando, tá? É só clicar lá em entregar, Ariadne. Entregar. Isso. Beleza. Eu cancelei e fui olhar lá, porque eu não lembrava. É bem facinho então, né, professora Marinalda? Acho que eu consegui. Só entregar que ele vai. Obrigada, Marinalda. Acho que deu. Joia. Aí, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Porque daí eu não consigo ter esse acesso. Porque são muitos cursistas, são mais de 100 cursistas. Então, a professora Edneia chegou, ó. Então, daí fica bem difícil. Deixa eu só retomar aqui, deixa eu ver onde que nós estamos. Ariadne, outra coisa que eu queria perguntar para você é que no recadinho lá no WhatsApp, tá para entregar até o dia 1º. Isso. Ou 5. Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso e acabei esquecendo. Então, esse trabalho aqui do planejamento de implementação, que é esse daqui que nós somos... Cadê? Esse daqui que vocês foram traçando esse daqui vocês podem estar enviando até o dia 1/5. Por quê? Porque a intenção é que dentro desse contexto que nós elaboramos, é onde vai me dar a base para aplicar na realidade. Então, é interessante que eu consiga terminar, fazer essa aplicação, para que a gente vá para esse outro momento, que seria essa segunda atividade aqui, ó, que é a atividade avaliativa, o relato de experiência. Então, para mim realizar esse relato, é necessário que eu já tenha aplicado com o meu aluno. Então, esse relato lá, ele consta aqui, ele tá, né, foi passado aquele encontro nosso, até o dia 15/5. Mas, para aqueles que já forem concluindo, que já forem encerrando, pode já estar enviando, já pode estar mandando. Até porque nesses próximos encontros nossos, nós vamos estar fazendo esse momento de troca, esse momento de partilha, esse momento de estar ali compartilhando daquilo que vocês realizaram. Porque quando eu fui observando alguns trabalhos, como eu já mencionei, tem, assim, trabalhos muito bacanas, muito bons, assim. Então, eu creio que esse momento ele vai ser bem, bem bacana, bem, bem rico, assim, para a construção desse conhecimento. Então, dentro
dos próximos momentos, nós vamos estar aí realizando esse processo. Então, para aqueles que já forem terminando, já podem estar enviando. Então, olha lá, o relato de experiências, aqui tem algumas orientações de como formular ele. Eu vou estar mostrando depois algum para vocês terem uma noção, para aqueles que ainda não fizeram, mais ou menos de como elaborar. Não é regra, tá? Só para dar uma ali para gente, às vezes eu tô tão perdida de como fazer, já me dá uma luz, né? Então, aqui nós temos alguns direcionamentos. O relato, ele é uma produção individual, né? Embora, às vezes, você tenha feito ali o trabalho colaborativamente, mas a produção e o envio, ele tem que ser individual. Ele pode ser entregue das formas que vocês acharem, que vocês tiverem as habilidades tecnológicas para estar apresentando. Então, pode ser slides, pode ser podcast, pode ser documentos do Google, pode ser vídeos de onboard ou outros formatos que vocês acharem que vêm contribuir com essa apresentação de vocês. Aqui tem alguns questionamentos que você pode ter como umas sugestões na elaboração desse trabalho. Então, aqui traz quais foram as novas aprendizagens que você, como professor cursista, construiu nessa jornada. Se a metodologia da problematização te auxiliou dentro da sua prática. Se o trabalho colaborativo dentro do grupo de estudo e na sua escola contribuiu com a qualidade do seu planejamento, e com relação ao estudante, como ele está reagindo e como que ele aderiu, como que ele se portou ali, como que foi esse trabalho com ele dentro da proposta que você colocou. Quais evidências de aprendizagem foram notadas até o momento nesse processo que você implementou ali com o seu aluno? Você deve estar colocando, né, dentro desse relato, é importante estar trazendo essas informações. O que foi realizado com o estudante? Então, lá nas hipóteses, você traçou algumas possibilidades ali de atividades, de estratégias. Então, você relatou ali as hipóteses. Aqui no relato, você já vai descrever isso daí de uma forma mais clara, assim, com essas estratégias, como que você foi realizando isso na prática, né? Como você foi construindo isso? Se teve adequações, né, dentro do seu plano, quais adequações você acabou ali utilizando, fotos, vídeos, outros recursos que você acha interessante que venha enriquecer esse trabalho, desde que seja, né, autorizado, desde que não tenha problema de você estar postando isso. Esclarecimento sobre qual era o problema inicial e como essa prática ela te ajudou ali quanto a possíveis soluções para esse problema. O depoimento do estudante você pode estar colocando quanto a essas percepções, quanto àquilo que ele apresentou, quanto àquilo que se ele gostou, se ele não gostou, o que ele sentiu, como ele sentiu diante desse trabalho que foi realizado com ele. Então, aqui são algumas orientações, tá? E sugestões. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algo a respeito destes momentos? Só uma coisa, ali na implementação, a gente não tem uma capa para colocar o nome, a turma, como é que faz? Então, ali na implementação ou no relato, professora? Não, desculpa. No relato, né? Experiência. Então, o relato você pode criar como você quiser. Ó, eu vou postar um aqui que uma professora fez. Não precisa ser no formato, né? Não precisa, tá? Ele não tem um padrão, não. Você pode daí formular ele como você quiser. Deixa eu só procurar aqui. Meu Deus, tem um monte de aba aberta. Aqui. Deixa eu só procurar aqui que teve alguns professores que já postaram para vocês terem mais ou menos uma ideia, assim. Teve professor que fez por meio de slides, teve professor que fez
no documento do Word mesmo, teve professor que fez em PDF, teve professor que anexou vídeos ali junto, então já teve assim várias formas de desenvolver esse trabalho. Então, lá no grupo do WhatsApp eu deixei um videozinho que ele explica como postar essas atividades no Classroom. Então, lá ele traz como que vocês podem fazer esses anexos, como que vocês podem estar colocando junto a esse trabalho, tá? Então, que nem aqui, essa professora, ela anexou aqui junto, eu consigo ter acesso a isso. Eu sei porque ela já me entregou, eu vi lá. Então, daí, quando ela concluiu, ela entregou. Então, ela pegou, ela fez no PowerPoint mesmo. Então, quando a gente está no nosso Drive, o nosso Drive também dá essa possibilidade. Olha lá, o meu Drive. Eu consigo fazer diretamente no meu Drive, se eu quiser. Ou eu posso usar outros recursos do Google também. Então, lá, eu consigo fazer apresentações, documento, formulários. Então, aqui eu posso utilizar aqui mesmo. Eu acredito que é o que essa professora fez. Deixa eu achar aqui. Eu também baixei ali. Não, então tá tranquilo, eu já sei. Tá? Eu entrei, Ariadne, eu fiz o meu dentro da apresentação do Google mesmo. Do relatório? Eu ainda não terminei, mas é lá que eu estou fazendo. Ah, sim. Essa professora, ela utilizou ali os slides que ela deve ter copiado e colado, eu acredito, ali da capa dos formadores mesmo. Mas, aí ela mesmo que criou. Ela colocou ali uma capa com o nome, a turma, tutor e tal. Ela trouxe fotos, né? Mas ela descreveu a aluna dela, ela trouxe um problema pedagógico, considerando ali, né? O que foi traçado lá nas etapas, trouxe a teorização, ou seja, alguns encaminhamentos que ela iria trabalhar com essa aluna, trouxe alguns links para estar buscando mais a respeito do que ela abordou, trouxe ali as hipóteses de solução. Então, ela foi colocando aquelas etapas em slide, só que daí você vai ver também outros trabalhos diferentes. Ela trouxe ali algumas fotos do que ela foi desenvolvendo, das dinâmicas que ela foi traçando até as considerações finais. Então, esse daqui foi o que essa professora achou a melhor forma de estar realizando. Professora Fernanda, pode falar? Tá. Naqueles primeiros slides, a gente foi colocando a problematização, como que era o aluno e tal, né? Uhum. Aí, nessa aplicabilidade, ali no momento de aplicar, eu estou fazendo sem esses itens, mas sim como eu irei intervir, né? Porque é uma intervenção, um encaminhamento feito ao professor da turma, dentro daquela aula, no assunto, e o que será feito, a atividade que será feita. É correto também? Sim, daí você vai estar trazendo a forma com a qual você fez essa abordagem. Sim, pode ser assim? Pode, tá. Cada um daí dentro daquilo que conforme foi trabalhado. Sim. Tá? Então, aqui nessa outra professora, ela também o anexou aqui. Então, ela fez aqui, o relato dela, ela fez em documento do Word mesmo. Então, ela digitou lá e anexou aqui. Então, ela trouxe um relato, tal, ela colocou algumas informações ali também de identificação, trouxe ali o que esse curso Formadores contribuiu ou o que ela conseguiu por meio do curso do grupo de estudos, ela trouxe quanto à aprendizagem construída na jornada, que daí entra aquela questão da problematização e tal. Então, ela foi colocando desta forma, colocou sobre a aluna, o que ela conseguiu observar ali dentro desse trabalho, o problema inicial que ela elencou lá no trabalho com essa aluna,
e daí ela colocou o anexo dessa aluna não, do aluno, né? Ela foi colocando o anexo do que ela foi trabalhando com ele. Então, trouxe aqui em forma de imagem. Aí ela colocou também, anexou alguns vídeos que gravou com esse aluno ali dentro das abordagens, ó. Então, ela conseguiu anexar. Você gostou dessas atividades que foi proporcionado para você? Ó, colocando justamente o que o aluno achou. Então, entre aquelas questões que eu passei para vocês, ela trouxe em formato de vídeo, um exemplo. Então, ó, aí ela conseguiu anexar tudo ali, que eu acredito que nesse material que eu deixei para vocês no WhatsApp, ele vai estar auxiliando a fazer esse trabalho para aqueles que quiserem. Então, essas são algumas sugestões, tá? Aí fica livre para cada um estar realizando da forma que assim for possível, da forma que e ousar na criatividade de vocês. Professora, Pode falar. Eu já enviei o meu do planejamento, só que eu mostro ali que eu já devolvi. Só que daí eu vi que você abriu ali a tela e o meu nome não aparece. Tem um outro lugar que vai? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, professora Elisete, mas aí ele não Porque tem. eu fiz no mesmo, né? Eu fiz naquele que você postou. Sim, aquele lá mesmo. E ele vai salvando ali automaticamente também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas provavelmente ele aparece salvo já. E se você já entregou, ele também já aparece aqui. E outro detalhe, eu vi que eu não tirei as perguntas, é melhor tirar? Então, daí eu retiro as perguntas que foram elaboradas lá, que foi deixada por vocês. Por exemplo, quando fala lá sobre as hipóteses, eu fui deixando tudo isso aí, eu não fui tirando as perguntas. É melhor tirar? Aparece aqui, entregue sim, professora Elisete. Ó, aqui já aparece da professora Edneia, da professora Elisete e da professora Marinalda entregue, tá? Quanto às perguntas, você fala aquelas que tinha nos slides? Isso, essas mesmas. Não, assim, não precisa descreva não. ao aluno. Eu não tirei, eu deixei. Não tem problema não, pode deixar, tá? Tá. Não precisa estar tirando não. Que daí ali ela faz parte ali do slide e também ela já nos mostra o que foi abordado naquele slide. Não tem problema não. Obrigada. Imagina, não sei se alguém levantou a mão ou perguntou. Tá. Deixa eu vou colocar aqui, já vou então estar fazendo a frequência de vocês. Sim. E uma outra coisa, meu Deus, eu estava esquecendo, muita informação hoje. Nós vamos estar fazendo um agendamento quanto à troca e essa partilha aí nos próximos encontros, tá? Então, eu vou colocar, a gente vai estar colocando nós temos 3 encontros a partir de semana que vem. Então, vocês vão falando para mim, por favor, o nome daqueles que se propõem a estar apresentando nos próximos encontros. Nós vamos ter um tempinho para essa troca, essa partilha. Não precisam se preocupar, porque não é um processo avaliativo, não é nada é justamente para a gente ter esse momento e essa troca. E também não precisa, se vocês não quiserem, apresentar, compartilhar. Se achar que é bacana, que eu consigo bem ali, né, mexer com essa parte e compartilhar aquilo que eu realizei, tranquilo, igual eu fiz o compartilhamento aqui. Pode estar fazendo. Agora, se acha que não consegue, fica meio inseguro, pode só estar falando mesmo, estar explicando assim o que realizou, como realizou, o que conseguiu, assim, o que percebeu, né? Se foi legal, se não foi, se teve contribuições, se não teve. Então, pode estar fazendo só dessa forma, ok?
Então, deixa eu colocar aqui, que daí eu vou preenchendo o nome de vocês. Ah, meu Deus, a turma já tá. Deixa eu copiar aqui. Fazer uma cópia. Então, de vocês é a turma X. Daí eu já aproveito por aqui, eu consigo já ter a chamada de vocês. Então, vamos lá. Nós temos semana que vem. A semana do dia 2 ao dia 6. No caso, nós teremos aí encontro na quarta, né? A quarta, dia 4. Quem se poderia estar fazendo essa partilha nessa semana? Eu posso fazer o meu. Tá, só fala o nome fazendo favor, professora, que eu Marinalda. Não consigo ver vocês. Marinalda. Quem mais? Eliane. Alguém mais? Aqueles que já estão concluindo, que já concluiu. Aí seria, professora, o relato de experiência? Isso mesmo. Pode estar trazendo. Que eu acho que até lá eu já terminei também. Tá. Quem? Elisete. Elisete com S ou com Z, professora? Com S. Agora deu um branco. Elisete. Alguém mais? Ariadne, se eu conseguir terminar o meu, eu apresento também, tá? Tá. É a professora Edneia? É. Tá. Ok. E Fernanda também. Nessa semana? Vamos ver se eu consigo também concluir. Tá, nós estamos em 21, nós estamos em bastante. Aí nós temos para outra semana também, para a semana do dia 9 ao dia 13. Alguém poderia? Quem gostaria? Eu gostaria, professora. Luana. Alguém mais? Eu gostaria de ser a terceira, porque sempre eu entro um pouco atrasada. Então, tá. Aí eu acho que daí eu consigo me organizar. Tá. Quem que é, por favor? É Lucimar. Lucimar. Mais alguém? Leila. Mais alguém para essa semana? Não? E para a última semana, que é a semana que nós encerramos a jornada daí, que é a semana do dia 16 ao dia 20. Quem poderia? Daiane colocou ali, deixa eu ver se mais alguém no chat. Eu não consigo ver vocês. Pode colocar eu também, Ariadne. Tá. Cristiane. Eu também. A Mônica. Daiane, Cristiane. Mônica. Beijo. Cristiane. Mônica. Alguém mais? Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Alguém mais para a última, ou para a anterior, ou para a semana que vem, ou para... Professora Solange, na última. Ok.
Tem 12 aqui, ainda falta bastante trocas aí. Ninguém mais? A Solange colocou no chat lá, ó, na última semana. Ok, eu coloquei ela aqui na última. Então ficou assim, para a semana que vem, professora Marinalda, Eliane, Elisete, Edneia e Fernanda. Para outra semana do dia 9, Luana, Leila e professora Lucimar. E para a semana do dia 16, professora Daiane, Cristiane, Mônica e Solange. Alguém mais? Então tá. Então eu deixei no chat o link para avaliação do encontro de hoje, tá? Então, nós temos aí aquele forms da avaliação dessa semana. Vocês preencham, por favor. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma colocação? Queira, né? Agora é o momento. Tranquilo? Então, lá na biblioteca de vocês também ficou um material sobre o desenho universal, sobre as metodologias ativas e daí para, assim, a nível de conhecimento mesmo, para estar ali se inteirando para aqueles que quiserem. Então, o link, deixa eu colocar só para vocês o código da turma de vocês, para vocês colocarem lá que vai pedir. O código da turma. E deixa eu já aproveitar e fazer a frequência de vocês, porque acho que nem todos colocaram o nome, né? Hoje é dia 27/4. Professora Daiane, a implementação foi feita com aluno específico. O relato de experiência poderia fazer uma atividade com a turma? O relato de experiência. Professora Daiane, você vai relatar a experiência que você fez com o seu aluno. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, eu não sei se seria isso, mas o relato ele vai trazer tudo aquilo que você abordou, tudo aquilo que você trabalhou com o aluno que você se propôs, né? Ou quando se fez ali, que nem teve a professora que fez juntamente com a professora, aí vai trazer essa experiência, contar isso de como que você encaminhou esse trabalho, seria isso. Não sei se é essa a sua pergunta. Deixa eu ver aqui, a professora Adriana tá por aí? Acho que ela tá. A Betânia está por aí? Cássia, sim. Cristiane, ok. Daiane, ok. Edneia também. Eliane também. Elisete tá. Elizabeth. Sim. Tá, Elizabeth. Presente. Joia. Professor Emerson, ok. Professora Fernanda, ok. Celi não. Jéssica. Presente. Professora Jéssica, joia. Louiane, acho que não. Lucimar. Professora Lucimar. Oi, Joia. Ok. A Marinalda.
Marinalda estava, né? A Mônica. Ok, Mônica. A Mônica tá ali. Aqui. Joia. Vilma. Vilma não. Solange. Solange tá ali. Presente. Leila. Professora Leila tá ali. E Luana. A professora Luana também tá. Ok. Então, para aqueles que não têm mais dúvida, se alguém tiver dúvida e ainda quiser ficar um pouquinho e perguntar, tá? Nós encerramos o nosso encontro de hoje. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, a contribuição aí nas partilhas, né? E nos encontramos na próxima semana, ok? Um ótimo descanso para vocês e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.